Hello everyone! Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos estudar inglês usando inteligência artificial. Eu sei que você já está ouvindo isso muito aí pela internet afora, mas nós vamos mostrar para vocês hoje o nosso Notebook LM, ou Notebook LM. Um notebook que foi criado pela escola e está alimentado com todos os nossos conteúdos até então postados. Eu vou mostrar para vocês como funciona. E é um vídeo com algumas dicas de como você pode estudar inglês com essa ferramenta que é super legal e super interessante para aprender. Let's go! We learn fast. We learn fast. Muito bem, pessoal. Então já vou colocar na tela aqui para nós. Ó, aqui isso aqui atrás de mim, tá? É a ferramenta do Google chamada Notebook LM ou Notebook LM, tá bom? É uma inteligência artificial muito legal para você estudar e organizar os seus arquivos. Por quê? Diferente do GPT, que certamente é a mais famosa, que mais as pessoas usam, lá no GPT ele só acessa a internet e ele busca lá as coisas conforme o seu prompt, conforme as suas instruções. No caso do Notebook LM é um pouquinho diferente, ele também pesquisa na internet, ele também traz informações para você, porém, isso que está aqui do lado, ó, essa listinha aqui que eu vou mostrar para vocês com calma, são todos os conteúdos que eu quero que ele use como filtro, como referência para criar os conteúdos que eu estou pedindo para ele, tá bom? Eu não vou ficar explicando tudo aqui, porque nós já temos 2 vídeos no nosso canal do YouTube falando sobre como usar a ferramenta. Tem uma ou outra coisinha nova desde então, mas assim, usar o grosso já está aqui, são 2 vídeos longos explicando, eu mostro passo a passo. Se você quiser depois vai lá e volta aqui. Bom, já coloquei minha câmera aqui no cantinho para ficar mais fácil. Então isso que vocês estão vendo é o Notebook LM novamente. Se precisar, vão lá no nosso vídeo tutorial para vocês verem as coisas passo a passo, tá bom? Rapidamente, aqui no meio é onde você vai ter as informações, né? Aqui nós temos o prompt, ó, igual do GPT, que você vai colocar as instruções que você quer, e aqui no meio você vai ter as respostas. Na nossa esquerda tem as fontes, e esse é o grande diferencial dessa ferramenta. Ele usa fontes que você coloca lá para poder usar como referência, tá bom? Então, esses aqui são os vídeos que estão no canal do YouTube da We Learn Fast. Todos esses vídeos que eu posto para vocês semanalmente estão aqui. Vou puxar aqui um pouquinho, ó, só para mostrar para vocês. Perfeito. Então, os dois primeiros vídeos são justamente ensinando, né, como usar o Notebook LM. E aí depois eu falo sobre pronúncia, né? Falo aqui, esse vídeo é bem legal, eu fiz uma aventura de RPG no GPT. Aí eu falo de sotaque, falo como estudar inglês, especificamente falando de listening, como destravar o speaking, enfim, ó, vídeo de idioms, que são aquelas expressões, um vídeo aqui explicando present perfect, para quem quer aprender esse tempo verbal, entre outros conteúdos aqui no nosso site e alguns conteúdos em PDF também. Tudo isso aqui é usado como referência para inteligência artificial criar os conteúdos que a gente quer. Vou puxar de volta aqui. E aqui desse outro lado, bem atrás de mim, estão as opções que eu posso utilizar se eu quiser. Eu posso criar um resumo em áudio, criar um podcast, criar um relatório com explicações, fazer um testezinho para eu testar os meus conhecimentos, enfim. Vou mostrar algumas opções para vocês agora que nós já temos todas essas fontes disponíveis aqui no nosso notebook, né? Lá no primeiro vídeo era literalmente só aquele que tinha. Eu tinha mais alguns PDFs e aquele vídeo. Então, hoje, com mais conteúdo, eu vou mostrar para vocês como usar. Muito bem, sem mais delongas. Como eu falei, nós temos um vídeo aqui falando sobre idioms, expressões, não é? Vocabulário mesmo, para você poder melhorar o teu nível de inglês. E eu vou pedir para ele criar para mim um arquivo para que eu possa estudar. Olha só, digamos que eu não sei inglês direito ainda, mas eu quero estudar, então eu vou começar escrevendo em português, tá bom? E um resumo com exemplos, explicações e exercícios sobre idioms e expressões nas fontes para estudar inglês.
Eu posso colocar como eu quero que ele crie. Eu quero que ele crie em português esse material, ou em inglês, ou os dois com tradução, para que eu possa estudar. Sou eu que defino isso. Então eu vou colocar aqui assim, inclua a tradução dos exemplos. O restante deve estar totalmente em inglês. Beleza? Dou um Enter e vamos ver o que vai acontecer. Prontinho, pessoal. Ele criou aqui o material para mim. Lembrando, né? Tudo que aparece aqui no meio do texto, ó, tá? São as referências às fontes que estão aqui na minha esquerda. Então, por exemplo, ó, ele está explicando para nós, né? Então, idioms são expressões formadas por várias palavras, em que o significado total é diferente do significado literal de cada palavra individual. É a definição de idiom. Ele pôs em inglês porque eu coloquei para ele fazer isso. E aqui estão, ó, o lugar onde ele buscou essa informação na fonte. Então, por exemplo, vou clicar aqui no número 1. Ele imediatamente traz aqui para mim, tá vendo? Uma das fontes em que ele pegou essa informação, seja em PDF, seja em vídeo, conforme vocês viram lá. Bom, aí eu vou continuando aqui, ó. Então, análise detalhada, idioms and expressions. Ele pegou aquele conteúdo que está lá e trouxe todas as expressões que se encaixam nessa categoria. Então, tem um materialzinho lá que eu lembro agora, que é de Communication and Business, né? Um material de business mesmo. E aí você tem lá a expressão assim, ó, to put in a nutshell. To summarize something in a very clear and concise way. Então, é resumir algum tipo de informação de maneira bem objetiva, tá? Example. To put in a nutshell, we need to cut costs if you want business to survive. E como eu pedi para ele, né, ele coloca a tradução embaixo. Para resumir em poucas palavras, precisamos cortar custos se quisermos que o negócio sobreviva. Então ele fez exatamente o que eu pedi, tá vendo? A expressão, a explicação em inglês, um exemplo em inglês e a tradução desse exemplo. E ele vai fazer isso, ó, com todas as expressões que estavam lá na minha fonte. Olha só o tanto de expressão que tem aí, se você quiser já melhorar o teu vocabulário, hein? Além das explicações que eu pedi, eu também falei para ele criar exercícios para mim, né? Então, olha só, ele criou aqui, ó. Fill in the blanks, que é para completar, né? Complete a sentence with the correct idiom. E aqui as opções, né? Para eu completar. Olha que legal, de novo. Ele coloca aqui nos números, ó, nas referências, o lugar, lá nas minhas fontes, onde tem a explicação, onde tem exemplos. Então, eu posso sempre buscar lá na fonte a informação que eu preciso para reforçar o meu estudo. Muito bem. E aí, no final, ele colocou aqui, embora não tenha pedido, você vê? O resumo das expressões, né? E uma sugestão que partiu dele aqui, usar as diferentes ferramentas que tem aqui dentro do notebook para poder estudar. Ele coloca aqui, ó, Use Notebook LM's Audio Overview. Vamos fazer isso então? Eu vou usar a ferramenta de áudio para criar um áudio que eu possa ouvir e estudar. Muito bem. Mudei minha câmera de lado aqui para ficar melhor. Então, a ferramenta que nós vamos usar, que ele recomendou, é essa aqui, né? O resumo em áudio. Então, clicamos aqui na setinha. Você tem opções de áudio para usar. Então, olha só, análise detalhada. Ele vai fazer um deep dive, assim, daquele conteúdo, seja qual for. Resumo, o nome próprio diz. Uma crítica, então uma pessoa falando a respeito das fontes. E o debate são sempre duas pessoas conversando sobre aquele tema. É o que eu acho mais interessante, porque é mais dinâmico, né? Duas pessoas usando as expressões. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse. O idioma será inglês, claro. Eu vou colocar curto, só porque é uma demonstração para nós aqui. E agora eu vou dizer para ele o que fazer nas instruções. Pessoal, o prompt é muito importante, porque aí sim você vai ter os resultados esperados, tá bom? Então, de novo, supondo que eu não sei escrever tão bem, vou usar aqui a ferramenta em português mesmo. Crie uma conversa falando sobre aprender inglês usando tecnologia, tá?
Utilize no mínimo 5 idioms que aparecem nas fontes. Vou clicar aqui em gerar. Ó, tá vendo aqui que tá carregando? Ó, ele tá trabalhando, daqui a pouco o áudio vai aparecer aqui, tem que esperar um pouquinho. Então eu vou fazer um corte rápido, quando ele terminar o trabalho, eu volto. Olha, para vocês terem como referência, demorou uns 4 minutos para ele criar esse áudio, porque eu usei todas as fontes, né? Se eu tivesse selecionado talvez uma ou duas, teria sido um pouquinho mais rápido, mas tranquilo. Então vamos lá, vou dar play aqui e vamos ver o resultado. Learners to internalize. Totally. Traditionally, they memorize a static list. But with AI, they are immersed in a dynamic, customized audio environment. It contextualizes that target vocabulary instantly, and it moves it from passive recognition to active recall, all without the paralyzing fear of judgment. I hear you. But does removing that fear actually neuter the learning process? How so? Well, knowing what an idiom means and deploying it under pressure are two entirely different cognitive mechanisms. I mean, if a student is in a high-stakes business negotiation and finally has to bite the bullet and compromise, a simulated environment doesn't prepare. Tá aí então, pessoal. Você vê que é uma pronúncia bem natural, né? Ela tem uma entonação de quem está pensando e falando ao mesmo tempo, né? Construindo a ideia. E ela usou ali uma das expressões que é bite the bullet, né? William, o que é bite the bullet? Acesse o nosso Notebook LM e dá uma olhadinha e você vai aprender. Muito bem, então essa é a opção de áudio. Para terminar, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um teste rápido também, né? Então você vem aqui na abinha, ó, teste. Pronto. Eu posso escolher se eu quero mais perguntas, menos perguntas. Eu vou colocar padrão mesmo. Dificuldade eu vou pôr difícil. E novamente vou colocar aqui. Um dos temas que nós temos ali nas fontes é um vídeo que nós fizemos sobre Present Perfect, né? Que é aquele tema verbal que assusta a galera. Então eu vou colocar aqui. Crie um teste sobre Simple Past, que são os verbos no passado, né? E Present Perfect. Misture as perguntas para eu usar o tempo verbal correto. Bem simples, só para ele gerar. Aí, novamente, está vendo ali, ó? Ele está gerando. Bom, vou fechar aqui o áudio, ó. Tá vendo? Tá gerando aqui o nosso testezinho. A gente já volta. Beleza. Então, ele já criou para nós aqui o quiz. Então, eu vou clicar. E ele vai abrir. Olha só que legal as opções, ó. Escolha a alternativa que preenche corretamente a lacuna. I, blá, 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 to Paris last year for a short vacation. E aí? Sabe a resposta? Bom, last year, tempo marcado. Você sabe que tempo marcado a gente usa simple past, né? Então, por exemplo, não poderia ser o have gone, não poderia ser o have went, porque usando have, né, você tem o present perfect. Então, eu vou colocar aqui went. Isso mesmo. E olha só que legal, ele já dá uma rápida explicação para que eu possa ter certeza do que eu fiz. O que é legal? Eu posso vir aqui embaixo e clicar em explicar, se eu quiser mais detalhes sobre aquela situação. E eu posso ir para a próxima. Então, no caso aqui, eu vou para a próxima. Complete a frase focando na experiência de vida. Blá, 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 you ever... Bom, eu sei que é have you ever, tá? Quando você vê ever aqui, já é um grande indício de que é present perfect. A gente usa present perfect para falar de experiência de vida, porque nós não estamos citando o momento em que aquilo aconteceu, e sim a situação. Mas eu vou errar, tá? Eu vou colocar aqui, ó, did make. Não é bem isso. Simple past com ever é menos comum para experiências gerais e costuma exigir um contexto de tempo mais específico. Errei. Ele me dá a explicação aqui bem resumida e eu posso clicar em explicar. E aí ele vai criar para mim aqui, ó, a partir das fontes e a partir desse teste, uma explicação sobre isso que eu errei. Aí, ó. Olha que legal. Entendo perfeitamente sua dúvida. Essa é uma das confusões mais comuns para os alunos brasileiros, pois o present perfect não existe da mesma forma na nossa língua. E aqui está a referência lá do vídeo, de onde ele tirou isso aqui, tá? E aí ele vai explicar
passo a passo como funcionam esses tempos verbais e a partir daí eu posso partir para a próxima pergunta e continuar estudando. Tá aí, pessoal, um vídeo objetivo aqui mostrando a ferramenta. Hoje nós vimos como usar as fontes, ali o prompt do meio, né, para poder trazer algumas explicações, alguns exercícios bem simples. Vimos ali a ferramenta de áudio, em que eu posso criar um áudio com o conteúdo que eu quiser, para que eu possa ouvir e praticar o meu listening, usando as fontes em que a gente está usando como referência. E no final aqui um teste, usando, no caso aqui eu usei Simple Past e Present Perfect, pode ser o que você quiser. Para você acessar o Notebook LM é de graça, você cria uma conta no Google e você pode usar o Notebook LM que vocês viram aqui eu usando, que é o da escola. Tem um link aqui na descrição em que você pode acessar, enviando um e-mail para nós e a gente libera o acesso para você. Tá legal? Somos a We Learn Fast, a escola de inglês imersiva. Trabalhamos com óculos de realidade virtual e aulas também via computador dentro da plataforma do ViaChat. Então fica ligado aqui no nosso canal, não deixe de dar o like para nos ajudar, indique esse vídeo para quem você sabe que vai usar e nos vemos na próxima. Bye!